Boa noite, gente. Tudo bem? Vou esperar mais um pouquinho, tá? Vou ver se mais pessoas vão entrar e aí nós daremos início. Como é que vocês estão? Tudo certo? Ai, boa noite. Ritmo de férias, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, deixa eu só abrir na aula aqui enquanto o pessoal vai entrando e aí daqui a pouquinho a gente já começa. Tô bem também. Gente, eu tô bem cansada, né? Nossa, esse primeiro semestre assim, é bem cansativo. O segundo também é porque ele é mais curtinho, mas é isso aí. Tô também contando aí os dias para as férias para dar uma descansada, assim, sentir que eu consigo chegar em casa e não ter nada a fazer, prova para corrigir, esse naipe aí que nós estamos. Ó, 7h07 aqui no meu relógio. Eu vou esperar até 7h10 para ver se mais alguém vai entrar e aí a gente começa, tá bom? Só mais 3 minutinhos. Bom, pessoal, seguinte, vamos dar início aqui. Agora, essa vai ser a nossa última aula nesse semestre. Depois nós nos veremos provavelmente só em agosto, né? E a ideia é eu finalizar com vocês, pelo menos a parte gramatical, tá? A gente já tinha falado alguma coisa envolvendo a gramática na aula anterior, que foi sobre coesão.
avaliada ali na competência 4. E hoje eu vou abordar com vocês a competência 1, que é a mais difícil de gabaritar, tá bom? Vou falar sobre estrutura sintática, vou tentar explicar da maneira mais simples que eu conseguir o que que é, como que você consegue fazer que a sua estrutura sintática seja ali, tenha um nível de excelência esperado para uma banca do nível que é o Enem. E aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo, vão perguntando. Na hora que vocês assistirem a aula, vai ficar aquela sensação de, nossa, entendi, ok. Mas quando vocês forem escrever a próxima redação ou as próximas redações, tenta colocar tudo que a gente falar aqui hoje em prática mesmo. Não vai ser fácil no começo, ninguém falou que seria fácil, né? Porque toda essa parte gramatical, ela é relativamente complexa. Mas tentem colocar em prática, deem uma olhada, olhem para o texto de vocês antes de entregar, façam uma revisão dele. Nossa, gente, desculpa, tá difícil aqui. Dê uma olhada no seu texto com um olhar um pouquinho mais clínico, né? Um olhar um pouquinho mais crítico, porque aí você vai conseguir melhorar nos pontos que você precisa realmente melhorar, tá? E aí não vai ficar fazendo redação por fazer, você vai sempre fazer redação com o objetivo de melhorar em algum ponto, tá? Então, hoje vai ser essa parte aqui, né? Como fazer uma estrutura sintática excelente. Leremos vários exemplos reais que eu retirei do manual e depois eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer isso, tá? A primeira coisa é por que que a competência 1 é tão difícil de ser gabaritada? As pessoas que não tiram dos 1000, né, as pessoas que ficam ali 960, 980, muito provavelmente é porque elas cometeram algum desvio gramatical ou cometeram algum probleminha ali na estrutura sintática e aí eles obtiveram esse desconto, tá? É, a parte da competência 1, ela é dividida em dois momentos. O primeiro momento, eu vou começar da esquerda para a direita aqui. O primeiro momento é a parte dos desvios, tá? Os desvios, acredito eu, que vocês não estejam cometendo muito. Vai entrar todas as convenções de escrita, ortografia, acentuação, uso de hífen, por exemplo, tudo que vocês já estudaram de gramática no ensino médio, no cursinho para quem faz cursinho, ou seja, a parte de concordância verbal, verbo nominal, né? Uso de. Ai, meu Deus, fugiu a palavra, porque o uso de sinônimos é na outra. Aqui é concordância, regência. O que que é regência? Você utilizar a preposição correta solicitada ali pelo verbo é, uso de crase. Então, todos esses conteúdos da gramática que vai constar que você escreveu dentro da norma padrão, vai ser avaliado aqui, tá? Não está escrito aqui, mas aqui também é descontado dentro da parte da gramática. Acentuação, pontuação, uso de vírgula inadequado, que vai, de repente, deixar a leitura mais truncada. E esse registro barra vocabulário é tipo assim, ó. O registro é a forma que você escolhe para fazer essa comunicação. Então, se a redação é um gênero ali que ele é feito para ser escrito, tudo que é escrito deve seguir a norma padrão. Então, você tem que seguir ali um registro adequado. Assim sendo, você não pode cometer alguns erros de coloquialidade. Então, algumas pessoas têm o hábito de começar assim, pelo menos no início, né? Não é o caso de vocês, mas só para exemplificar. Bom, e aí a pessoa começa a escrever. Esse bom é uma característica da nossa fala e não da escrita. Logo, vai ser contabilizado como um desvio também. A questão aqui do vocabulário acontece muito quando a pessoa utiliza uma palavra, sabe essas palavras que são parônimas? Por exemplo, imigrar, emigrar, cumprimento, comprimento, absolver, absorver. São palavras muito parecidas, às vezes existe uma letrinha que muda completamente o sentido daquela palavra. Então, aqui o vocabulário tá representado aqui para falar sobre esse problema também, tá? Às vezes a pessoa quer falar lá, que o juiz vai absolver alguém, né, no sentido de fazer com que aquela pessoa fique livre, e ela acaba escrevendo absorver. Então, aí vai ser contabilizado como um desvio também.
O desvio, para você tirar 200 nessa competência, você pode cometer, tipo assim, dois desvios. Se você cometer três, quatro desvios, por menores que eles sejam, ai, nossa, eu errei ali uma vírgula, eu errei ali um hífen, nossa, eu errei uma concordância que o núcleo do sujeito ficou longe do verbo e eu não percebi. Infelizmente, já cai para 160. Então, eles são muito criteriosos, é a competência mais difícil de gabaritar, porque tem muitos critérios. Olhando assim, parece que é super simples, mas não é, tá? E aí, além dos desvios, vocês serão avaliados pela sua estrutura sintática. O que que isso significa? É como que você escreve as orações da sua redação, como que os períodos são escritos, se são períodos mais complexos ou não. Então, se você escreve uma redação e tem uma predominância de períodos simples, ou seja, do começo até o ponto final, você usou um verbo só. Se houver essa predominância, não tem como o corretor enxergar que a sua estrutura sintática é excelente. Tá? Ele vai falar que a sua estrutura sintática é boa, ele vai te dar 120 ali. Então, tem esse aspecto que é avaliado. E aí, tem a questão aqui do truncamento de períodos justapostos, que está atrelado diretamente ao uso correto do ponto final. Por exemplo, existem algumas orações que são as orações subordinadas. Todo mundo já ouviu falar disso na aula de gramática, né? Essas orações subordinadas, você vai encontrá-las quando houver um período composto, ou seja, haverá dois verbos, pelo menos ali. Pode ter mais, tá? Mas pelo menos dois verbos. E a oração subordinada, ela depende da oração anterior. E tem gente que não enxerga isso e coloca um ponto final, onde não deveria ter ponto final, deveria ou não ter nada ou ter apenas uma vírgula. E aí acaba acontecendo um truncamento de orações, ou seja, você está lendo o texto ali, aí tem o ponto final, você faz a pausa do ponto final na leitura, só que na hora que você continua lendo, você percebe que é a continuação da ideia anterior. Acontece muito. Às vezes a gente não enxerga, mas acontece muito. O que que são os períodos justapostos, que é um outro quesito aqui para avaliar a estrutura sintática? É o contrário do anterior. O anterior, a pessoa colocou um ponto final onde não deveria existir. Os períodos justapostos é quando a pessoa não põe ponto final nunca. Ela vai embora ali, às vezes escreve um parágrafo inteiro. Imagina que o seu parágrafo vai ter uma média de 8 a 9 linhas, e você escreveu 8, 9 linhas, e você só colocou o ponto final na hora que acabou lá embaixo. Isso vai mostrar que você não domina a pontuação ali, a questão da norma padrão, então não será avaliado como estrutura sintática excelente, caso haja um desses dois problemas, tá? Esse ausência ou excesso de termos, aí eu vou falar no último exemplo, a hora que eu for mostrar para vocês, ok? Então, essa primeira parte aqui é só para vocês conhecerem como que vocês são avaliados. Por que que eu estou falando isso? Às vezes a pessoa faz uma redação e é uma pessoa que é boa de desvios, de convenções da escrita. A pessoa vai lá e escreve corretamente. Não erra nenhuma acentuação, sabe usar crase, sabe usar hífen, sabe usar concordância, sabe usar regência. E aí você corrige o texto da pessoa e não tem nenhum desvio. Às vezes tem um desvio que a pessoa cometeu ali. E aí você vai lá e dá 120, dá 160. E o aluno fica sem entender. Ele fala, cara, como assim? Eu não tive nenhum erro gramatical e eu não recebi 200 nessa competência. Pode ser que a sua estrutura sintática, a forma como você está organizando as orações do parágrafo, não esteja a nível de excelência, não esteja complexa, tá bom? No manual é muito claro que para tirar 200 na competência 1, a estrutura sintática precisa ser excelente, precisa ter um nível de complexidade. Então, se você tem mania de escrever frases, orações, com período simples, aí não vai rolar. Você vai ficar ali entre 120 e 160, tá bom? Aqui eu coloquei o que que é o truncamento de orações, né? Caso alguém queira ler o material depois, mas é basicamente isso que eu falei. E a gente vai começar com alguns exemplos antes de eu mostrar como que você vai fazer isso. Esse exemplo aqui é real. Eu vou falar só da estrutura sintática, não vou focar nos desvios, porque vocês vão observar que há vários desvios aqui, inclusive na primeira palavra da primeira linha.
né? Quando ele fala análogo, já deveria ter um acento aqui no A, no segundo A, tudo bem? Mas o nosso foco vai ser basicamente a estrutura sintática mesmo, tá? Então, olha só. Análogo, como disse o filósofo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Assim, é notável que a sociedade brasileira vive pressionada pelo próprio homem, fazendo com que grande parte da população desenvolvam doenças mentais. Ó, vamos lá. Primeiro que se desenvolvam aqui, a gente tem um problema de concordância verbal, porque o sujeito é grande parte da população. Embora a população remeta a um número grande de pessoas, a palavra está escrita no singular. Logo, o verbo deveria estar no singular também, ok? Esse trecho que está em roxo, a gente tem um problema de truncamento. Por quê? Não deveria haver um ponto final. Essa oração que está grifada de roxo é uma oração subordinada. Se ela é subordinada, significa que ela depende da oração anterior para que ela tenha um sentido completo. Mas como é que eu vou saber se a oração tem sentido completo? Se a minha oração tem um sentido completo? É só você fazer a leitura daquele período sozinho. Eu vou ler só o que está em roxo, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Faz com que grande parte da população desenvolva doenças mentais. Esse fazendo com que, tipo assim, tá faltando alguma coisa para trás. Não dá para entender. Então, não deveria haver este ponto final, tá? A pessoa ela poderia simplesmente tirar o ponto final e grudar essas duas orações, tá? Seria uma possibilidade de evitar o truncamento. Claro que se ela fizesse isso, não, tem um outro ponto final aqui. Então daria para fazer isso mesmo, tá? Coloquei aqui embaixo, ó, o que está em azul é a oração principal, né? A gente tem aqui o é notável que a sociedade brasileira, a principal é o é notável. E aí tem essa subordinada que não tem sentido completo sozinha. Coloquei aqui algumas possibilidades de arrumar esse momento aqui para que a pontuação ficasse corretamente, para que a estrutura sintática ficasse de uma maneira adequada, ali, de acordo com a norma padrão. Poderia ser o seguinte, ó, assim, é notável que a sociedade brasileira vive pressionada pelo próprio homem, de modo que grande parte da população desenvolve doenças mentais. Fechou o rolê, tá? É, uma dica importante, não sei se você tem o hábito de escrever verbos no gerúndio na sua redação. Se você tiver, tudo bem, não tem problema, tá? Mas cuidado para não usar muito. Quando você usa um verbo no gerúndio, aí vem a parte chata de nomenclatura, né? Você está usando uma oração subordinada reduzida. Quando você usa uma oração subordinada reduzida, você diminui o número de conectivos que você vai usar no decorrer do seu texto. Se você diminui o número de conectivos, você vai ser punido lá na competência 4. Então, evita ficar usando verbos no gerúndio, porque eles vão te prejudicar numa outra competência. Quando eu fiz a sugestão de melhoria aqui embaixo, note que eu optei por tirar o gerúndio. E aí eu coloquei aqui, ó, uma locução conjuntiva que dá a ideia de consequência. E isso vai te ajudar bastante na competência 4, que foi a que nós falamos na semana passada. Beleza? Vamos lá, outro exemplo. Porque com exemplo, acho que fica melhor ali de entender como é que funciona todo esse esquema aqui. Vamos lá, ó. Diante dos fatos apresentados, é cabível aos governos decretar medidas relacionadas à prevenção da saúde mental dos servidores atuantes na segurança pública, propondo avaliações psicológicas frequentemente. Além de criar planos de saúde gratuitos para todos aqueles sujeitos a alguma doença mental que possam ter acesso ao psicólogo para os devidos tratamentos. A parte de desvios, gente, nem vou comentar, né? Aqui na primeira linha, ó, o cabível já deveria ter um acento, já deveria ter uma crase aqui na segunda linha também, né? Relacionadas à prevenção e por aí vai. Mas o que que acontece? Essa oração que está grifada de azul, do jeito que ela foi elaborada, ela ainda faz parte da oração anterior, né? Se você fizer a leitura só dela,
você sente que está faltando uma informação. É assim que você vê se o seu período está completo ou não. Se ele transmitiu a ideia de maneira completa ou se ele está falho em algum ponto. Então, ó, além de criar planos de saúde gratuitos para todos aqueles sujeitos a alguma doença mental que possam ter acesso ao psicólogo para devidos tratamentos. Eu não sei se vocês sentem isso, mas na hora que a gente lê só esse trecho, é notório que há algo faltando, né? Tá, deixou de ser colocado alguma coisa ali. Então, mais um exemplo de truncamento. Houve um ponto final aqui onde não deveria haver, tá? Esse exemplo aqui é legal também falar, porque é muito comum que as pessoas, vou até pegar, acho que eu vou grifar de vermelhinho, aumentar um pouquinho aqui. É muito comum ver as pessoas iniciarem um período utilizando o quê? Nunca faça isso na sua vida. A não ser que seja uma pergunta, a não ser que o que seja um pronome interrogativo, né? Ai, que oração, né? Que a gente não usaria jamais uma redação. Portanto, nunca comece um período com o que. O que, ele pode ser pronome relativo. Se ele é pronome relativo, é porque ele se refere à palavra que foi dita antes dele. E se ele é um pronome relativo, é porque ele está introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Esses nomes que eu estou falando, vocês não precisam memorizar, mas eu só estou falando para vocês entenderem a função desse que aqui. Ou ele vai ser conjunção integrante, ou ele vai ser pronome relativo, ou ele vai ser uma conjunção explicativa. De qualquer forma, o uso dele sempre estará atrelado à oração que foi dita anteriormente. Então, jamais comecem um período com o que da forma como foi feito aqui. Eu vou ler só o trecho que está em azul e vocês já perceberão que não está completo. Então, olha só, que também gera perdas econômicas em todo mundo, a busca pela aceitação, por seguir um padrão que muitas vezes é estabelecido nas redes sociais, como a vida perfeita gera prejuízos à saúde mental, desenvolvendo até mesmo doenças mentais, que também gera perdas econômicas. O que que gera perdas econômicas, gente? Pelo amor de Deus, a gente não está sabendo. Ele está falando também, ou seja, ele está mostrando para a gente que algo já foi dito anteriormente, ele está acrescentando ali essa informação. Então, é muito importante a gente ter mais ou menos essa noção. Quando nós fazemos a leitura do período anterior, do que não está grifado, a gente percebe o seguinte, ó, dados apontam o crescimento de transtornos mentais, sabemos que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão, estatística preocupante, que também gera perdas econômicas em todo o mundo, a busca pela aceitação, tá? Então, provavelmente ele está, esse que ele está se referindo ali a essa estatística preocupante, porque a gente está falando de 300 milhões de pessoas. Então, não separa. Coloquei aqui, ó, jamais. É bom quando tem uma regra ali que não tem exceção, porque na língua portuguesa, na gramática, tudo é exceção. Jamais uma oração deve ser iniciada com o quê, tá? E até coloquei aqui, porque o que pode ser uma conjunção, pode ser um pronome relativo, então a gente não vai usar dessa forma. Bom, e agora vamos lá, né? Estamos falando de estrutura sintática, só que às vezes na escola acaba passando tudo muito rápido, a gente acaba só tentando memorizar as conjunções e não entende exatamente o que, que é isso, estrutura sintática. A estrutura sintática é a construção das frases ou orações, vou falar orações, tá? É a construção das orações do seu texto, das orações e dos períodos. Qual que é a diferença de oração para período? O período, ele vai do começo da informação até o ponto final. Dentro desse período, eu vou ver quantas orações eu tenho. Eu contabilizo a quantidade de orações pela quantidade de verbos. Então, se você tem o hábito de fazer períodos simples, ou seja, do começo até o ponto final, com um verbo só, não dá para classificar a sua estrutura sintática como excelente. Se você tem problemas de pontuação e você faz o período, que é do começo, até o ponto final, gigantesco, cheio de orações, uma do lado da outra, você não estabelece a relação de sentido, você só vai embora, ali parece um fluxo de pensamento muito louco, você também vai ser penalizado aí, tá? Então, olha só, coloquei
alguns exemplos para a gente ir conversando e tudo mais. Primeiro exemplo, existe uma dificuldade com relação à valorização dos indígenas no Brasil. Repare que aqui nesse período é um período grandinho, né? E esse período é simples, porque ele só tem um verbo. Então, neste caso aqui, ó, a presença de apenas um verbo, período simples. Se você escrever só utilizando período simples, isso não vai ser legal. Aí eu coloquei aqui uma possibilidade de acrescentar uma informação a essa primeira oração, né? E ficou assim, ó. Existe uma dificuldade, vou até grifar o verbo de novo. Existe uma dificuldade com relação à valorização dos indígenas no Brasil, a qual teve início no período da colonização do país. Então, assim, você terminou um período, coloca lá, sujeito, verbo, complemento. Terminou a oração. Na hora que você for colocar uma segunda oração, você tem que usar uma colinha. Essa colinha vai ser ou um pronomezinho relativo, como é o caso desse exemplo, ou alguma conjunção. Então, você precisa estudar, em algum momento da sua vida, as conjunções. Você precisa se forçar a utilizar a conjunção o tempo inteiro. De um período, de uma oração para outra, a gente tem que mostrar qual que é a relação de sentido que elas têm. É uma relação de oposição? É uma relação de consequência? É uma relação de causa, de finalidade? E para mostrar a relação que essas duas orações têm, aí eu preciso usar essa colinha aqui no meio. Eu preciso usar uma conjunção, tudo bem? Então, eu coloquei aqui essa informação em verde, a importância de saber usar o pronome relativo ou a conjunção, porque são eles que vão estabelecer uma relação lógico-semântica com o que foi dito anteriormente, ok? Daria para melhorar esse período aqui. Embora eu já tenha melhorado no segundo exemplo, daria ainda para nós inserirmos mais uma terceira oração e fazer um negócio um pouquinho mais complexo. Então vamos lá. Esse daqui eu vou ter que ir abaixando devagarzinho para não ter spoiler. A estrutura sintática, então, ela vai girar em torno do quê? Do sujeito. Lembre-se de colocar sujeito nas suas orações. Não fica colocando, esquecendo o sujeito, deixando o sujeito subentendido. Você falou do sujeito lá em cima na primeira linha, depois você está na última linha do texto, e como se o sujeito estivesse subentendido, porque isso vai prejudicar a leitura. Então, retome esse sujeito. Basicamente, um período ele é composto assim, ó. Uma oração, no caso, desculpa. Sujeito, verbo e complemento. Basicamente é isso. Os indígenas sofrem muito com a desvalorização. Aqui eu tenho esse muito, que é para dar uma ideia de intensidade, que é o meu adjunto adverbial. Nesse caso, o adjunto adverbial tem que ficar aqui mesmo. Mas normalmente os adjuntos, eles são a última coisa que vão aparecer na frase, porque eles vão dar a ideia de tempo, de modo, de causa, de lugar. Então a gente joga os adjuntos para o final. Então, basicamente, uma oração, ela vai ser composta de sujeito e predicado, né? O sujeito, aí dentro do predicado você tem o verbo, você vai ter o complemento para esse verbo, se esse verbo pedir, é claro, e os adjuntos. A hora que você acabar isso, você começa outra oração. E na hora de começar a outra oração, você usa a colinha no meio, que pode ser uma conjunção ou um pronome relativo. Como que nós faríamos para aperfeiçoar essa oração aqui? Porque ela está muito curtinha. É um período simples. Para você chegar a nível de excelência, você tem que saber criar ali, né, períodos compostos. Então, vamos ver como que eu fiz aqui. Agora eu posso mostrar tudo. Então, olha só. A primeira oração era: os indígenas sofrem muito com a desvalorização, certo? Então, eu fui lá, ó, vou até grifar de outra cor, de verde. Eu peguei essa primeira oração, ó, os indígenas sofrem muito com a desvalorização. Essa é a minha primeira oração. Para melhorar isso, no meio dela, eu inseri uma oração intercalada. Então, como que ficou? Os indígenas sofrem muito desde a época em que os portugueses chegaram ao Brasil com a desvalorização.
já está melhor do que fazer somente um período simples. Então, o que que eu fiz? Qual que foi a colinha que eu usei para grudar uma oração na outra? Eu usei uma palavrinha aqui que estabelece uma ideia de tempo. É a conjunção, desde, né? Então, eu coloquei aqui, ó, uma frase com dois verbos. Então, a gente tem um período composto por duas orações. Quais são os verbos? Sofrem e chegaram. A segunda oração foi introduzida para dar uma ideia de tempo, por isso foi utilizada uma conjunção que estabelece essa relação de tempo. Tudo bem? Dá para melhorar isso daqui? Dá para melhorar isso daqui, tá? Dá para a gente deixar ele ainda mais complexo. Então vamos lá. Olha esse exemplo. Eu vou ler já o terceiro, tá? O primeiro é a oração sozinha, o segundo é com mais uma oração, e aí o terceiro, a gente vai ter três orações. Daqui para frente, a gente vai perceber que o período está ficando cada vez mais complexo. Então, como que ficou? Os indígenas sofrem muito desde a época em que os portugueses chegaram ao Brasil, com a desvalorização, a qual não é discutida na escola. Então, agora eu inseri uma terceira oração, e reparem que na hora de inserir a terceira oração, eu usei a minha colinha. Nesse caso, um pronomezinho relativo. O pronome relativo é o quê? O pronome relativo universal é o quê? Tá? Só que, de repente, se você achar que a tua redação tá repleta de ques, você pode substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. Nesse caso aqui, a qual refere-se à valorização, não é discutida na escola. Então, eu já vim ainda com uma crítica aqui. Três orações, os verbos estão grifados aí para vocês, né? Estão dentro desse retângulozinho. E outra coisa que eu fiz, a terceira oração, ela está na voz passiva, tá? Depois, mais para frente, se vocês acharem necessário, fazer uma retomada de voz ativa e voz passiva, principalmente para a segunda fase, viu? Nossa, a galera ama, meu Deus do céu, pedir exercício de voz ativa e voz passiva na segunda fase. Aí a gente faz. Então, eu coloquei aqui na voz passiva, e aí quando você muda, porque você tem dois tipos de vozes verbais, a ativa e ativa e a passiva. Quando você mescla as duas, você está demonstrando para a banca, para o corretor que vai ler a tua redação e atribuir a sua nota, que você estuda a língua portuguesa, que você tem uma certa complexidade ali na hora de escrever. Então, coloquei aqui toda a explicação de como que foi composto esse período. Antes de perguntar se vocês têm alguma dúvida ou algum comentário a ser feito, dá para melhorar. Já está bom, né? Agora a gente tem um período composto por três orações. Já está bom, mas dá para ficar melhor. Dá para fazer alguma coisa para que haja um destaque maior aí. Vamos ver como é que ficaria. Aqui, ó. Os indígenas sofrem muito desde a época em que os portugueses chegaram ao Brasil, com a desvalorização, a qual não é discutida na escola, visto que o foco da apostila é normalmente o povo europeu. Então, eu finalizei com uma oração que dá ideia, apresenta o motivo pelo qual essa desvalorização acontece na escola, né? Então, eu usei aqui uma conjunção causal, né? Uma locução conjuntiva que dá ideia de causa. Agora sim, cara. Agora foi feito um período com quatro orações. Aí você está caminhando para nível de excelência. Então, você imagina, o seu parágrafo de desenvolvimento, ele tem que ter pelo menos quatro pontos finais, né? Você vai começar ali com o tópico frasal, que é aquela frase que vai resumir o ponto que vai ser discutido naquele parágrafo. O tópico frasal, está tudo bem ele ser composto, às vezes, por um período ou dois no máximo, porque a ideia do tópico frasal é ser curtinho mesmo, é ser só a frase inicial. Mas os outros três períodos, que seriam a explicação, exemplificação e o posicionamento crítico, cara, aí você precisa ir com tudo, tá? Escrever com períodos complexos para que você consiga ali atingir uma nota mais alta, tá? Falei pra caramba. Até aqui, pessoal, tudo na paz de Deus. Posso seguir?
Vou seguir, hein? Então, ó, é, essa é a linha de raciocínio. Aí eu coloquei aqui mais alguns exemplos para vocês verem o passo a passo, porque se eu ficar mostrando um período extremamente rebuscado, vai ficar, talvez, né? Não sei como que é a relação de vocês com a parte gramatical da coisa, mas talvez fique um pouquinho mais complexo de entender. Nossa, como que eu chego lá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui nesse próximo exemplo o trajeto, né? O que que você faria para sair de um período mais simples e chegar num período mais complexo ali, composto por três, quatro, cinco orações, seis orações, não sei. Aí vai depender do seu empenho aí, né? Bom, primeira oração aqui embaixo. Eu vou subir tudo, mas vamos lendo junto comigo, por favor, tá? Eu vou começar por aqui, ó. Tô começando por essa que eu acabei de fazer uma setinha verde aqui. Então, ó, o uso excessivo de redes sociais pode acarretar problemas na saúde mental dos jovens. Embora esse período seja maior do que o anterior, que nós falamos dos indígenas, ele também é um período simples. Ah, mas tem dois verbos, Silvia, tem o pode acarretar. Nesse caso aqui, a gente tem uma locução verbal. Eles estão juntos, mas eles não têm os significados separados, eles estão ali se complementando. Então, eu tenho um período simples também. Nossa, mas ele já está grande, eu vou ter que colocar uma outra oração? É interessante você colocar para que você demonstre domínio da língua portuguesa, principalmente da norma padrão. Aí, o que que a gente pode fazer? Agora vamos para o segundo exemplo aqui, onde eu estou fazendo a setinha verde. O legal, gente, é você utilizar pelo menos duas vezes na sua redação uma oração subordinada adjetiva. Não sou eu que estou falando isso para vocês, eu li no manual. Então, você precisa usar pelo menos duas vezes uma oração intercalada, uma oração subordinada adjetiva, mesma coisa. Quando você usar essa oração intercalada, você pode isolá-la por vírgulas, mas se de repente você perceber que naquele período já tem muitas vírgulas, você pode isolar essa oração com dois hífens, um hífen na hora que você começar e um hífen na hora que você terminar. Eu gosto do hífen, porque fica visualmente mais fácil de você enxergar onde que está essa oração. Porque você tem que terminar a ideia da primeira, né? Quando a gente fala de oração intercalada, a gente está falando de um período que ele foi cortado ali na metade. Então, ó, eu sempre corto para colocar intercalada antes do verbo, né? Porque eu tenho sujeito aqui. Qual que é o sujeito da minha oração? O uso excessivo de redes sociais. Eu deixo o sujeito num canto, abro essa oração, coloco outra no meio, mas eu tenho que finalizar essa ideia aqui. Eu tenho que finalizar essa ideia do sujeito que eu coloquei ali no início. Então, como que ficou nesse caso? O uso excessivo de redes sociais, que é uma realidade cada vez mais difícil de se combater, pode acarretar problemas na saúde mental dos jovens. Tá? Eu coloquei de duas cores para vocês identificarem. O que está em preto seria a minha oração principal, e o que está em azulzinho seria a minha oração subordinada, que eu coloquei ali para fazer um comentário crítico sobre o que eu estava falando anteriormente. Tá? Dá para melhorar isso daqui? Dá para melhorar isso daqui. Então, vamos ler o terceiro aqui, onde eu estou fazendo essa terceira setinha. O que que eu fiz? Acrescentei uma oração causal, apresentei uma causa. E reparem que toda vez que eu coloco uma oração nova, eu tenho que colocar uma palavra que vai dar a liga, que vai estabelecer a relação de sentido com o que foi dito anteriormente. O uso excessivo de redes sociais, que é uma realidade cada vez mais difícil de se combater, pode acarretar problemas na saúde mental dos jovens. Desculpa. Uma vez que se tornam dependentes digitais. Esse uma vez que está apresentando o motivo pelo qual é, esse uso excessivo pode acarretar esse problema. Esse uso excessivo é uma realidade cada vez mais difícil. No exemplo de baixo, porque dá para melhorar ainda, né? Dá para a gente deixar um pouquinho mais complexo. No exemplo de baixo, onde estou fazendo a setinha agora, eu acrescentei ao mesmo tempo duas orações. Cadê? Uma que está em verdinho e outra que está em vermelhinho. Então, aí
ficou legal, porque cada cor é uma oração diferente. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, eu tenho 5 cores. Se eu tenho 5 cores e cada uma corresponde a uma oração, significa que eu fiz um período com 5 orações. Não tem como olhar para um período de 5 orações e não falar que aquele período é complexo, tá? Porque ele tem um nível de complexidade muito alto que as pessoas não, de maneira geral, pensando a nível Brasil, cara, é um número muito baixo de pessoas que faz isso. Então, se você fizer, você vai se destacar. Como que ficaria, então, a versão final dessa ideia? O uso excessivo de redes sociais. Por que que você mudou para o qual, Silvia? Porque o de baixo, eu tive que usar o quê? Então, para evitar uma repetição tão próxima, aí eu optei por usar o sinônimo direto ali, né? O substituto direto do quê? O uso excessivo de redes sociais, o qual é uma realidade cada vez mais difícil de se combater, pode acarretar problemas na saúde mental dos jovens, uma vez que se tornam tão dependentes digitalmente que desenvolvem ansiedade caso fiquem desconectados. Então, o que está em azul é a minha oração intercalada, oração subordinada adjetiva. Se seu professor for dar aula de oração subordinada adjetiva e oração adverbial, preste atenção, nossa! Abraça essa aula que ela vai te ajudar muito. O que está em rosinha é a oração subordinada causal, né? Adverbial causal. O que está em verdinho é outra adverbial também, só que é uma adverbial que dá a ideia de consequência. E o que está em vermelhinho é outra adverbial, que nesse caso dá a ideia de condição. Então, invistam bastante tempo em estudar orações subordinadas adverbiais, porque elas farão a diferença na sua escrita, elas vão deixar a sua escrita mais requintada, certo? Coloquei aqui algumas análises. A ideia seria aparecer as informações aos pouquinhos, mas aqui não funciona o PowerPoint. Então a gente fica sem o suspense, aparece tudo de uma vez só. Peguei um exemplo real. Na Constituição de 1988, no artigo 6º, relata que todos têm o direito à segurança, ao trabalho e à educação. E no artigo 5º, que somos iguais perante a lei. Então, o que que acontece aqui, ó? É necessário que haja uma relação entre as orações, porque senão vai colocando vírgula, 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 não vai fazendo muito sentido, né? Eu gostaria de ressaltar uma coisa interessante, que é o seguinte: toda vez que você for falar na, você tem que colocar o C no verbo. Então, por exemplo, no filme X, no documentário tal, retrata-se a vida de um personagem que faz isso, isso e aquele outro. Agora, se você for falar o filme retrata, aí tudo bem. A Constituição relata, embora a Constituição não relate, né? Mas tudo bem. Mas entendam gramaticalmente o que eu estou querendo dizer. Se você colocar um sujeito, o filme, blá blá blá, aí o verbo tem que estar concordando com esse sujeito. Tem que estar no singular, no plural. Agora, se você colocar o na, o no, aí você tem que colocar o C ali juntinho dele, tá bom? Aí, tudo bem. Então, por exemplo, assim, no documentário Dilema das Redes é retratado os impactos do uso excessivo das redes sociais na vida dos jovens. Aí, perfeito. Aí não tem problema nenhum. Inclusive, eu acho que fica até mais bonito do que colocar retrata-se e tudo mais. Eu acho que fica mais bonito isso daí. Boa ideia, Luana. E aí, aqui, o que que essa pessoa cometeu de desvios, né? Primeiro que ela não tinha colocado o C ali, por isso que tem um xizinho, arrumei aqui embaixo. Faltou uma vírgula aqui, e aqui na linha 3, vocês vão perceber que ela falou direito à segurança, colocou crase. Ao trabalho, escreveu certinho também. Então, o a é a preposição e o é o artigo que está acompanhando o trabalho. Só quando chegou na educação, ela esqueceu de colocar uma crasezinha. Então, ficou faltando isso aqui. Nessas 4 linhas, a gente já consegue observar alguns problemas, sendo eles, né? Um parágrafo composto apenas por um período,
Do na Constituição até o perante a lei, a pessoa escreveu tudo isso de uma porrada só, e escrever parágrafos com apenas um período vai reduzir bastante a sua nota. Então, não vale a pena, tá? É bom pegar um modelinho ou dar uma atenção um pouquinho mais especial para isso. Não há uma relação estabelecida entre as duas orações, não há nenhuma conjunção que faça essa ligação, né? E a gente tem alguns desvios aqui de pontuação, de acentuação, tá? Neste caso aqui, vou colocar um pouquinho aqui mais para cima. Ó, no entanto, eu acho que essa é meio que continuação da anterior, porque olha o N, é muito parecido. Acredito que seja a mesma redação. Não me lembro mais. Mas vamos lá ver um exemplo. No entanto, na prática não é tão simples. A falta de oportunidade e as diferenças sociais influenciam muito. A quantidade de pessoas que não possuem documentos são muito grandes e a maioria das pessoas são pobres. Vários problemas de desvio, vários, tá? O que que acontece aqui? Vamos começar na linha número 5 ali, que nesse caso é a primeira. A pessoa foi lá e colocou uma vírgula. Só que essa daqui, ó, é a primeira oração. Ai, meu Deus. Risquei aqui, peraí. Aí, deixa eu diminuir um pouquinho. Aí. Ó, aqui a gente tem um verbo. Todo mundo esquece desse verbo aqui, coitado. É a primeira oração, né? É, e aqui a gente tem uma segunda oração. Opa, o influencia muito. Da primeira para a segunda oração, porque nesse caso aqui, tudo que está escrito na linha 6 é o sujeito. Quem que influencia muito? A falta de oportunidade e as diferenças sociais, tá? Da primeira oração para a segunda oração, a pessoa só separou com vírgula. E, na verdade, é aquilo que eu falei, toda vez que você for apresentar um período não, desculpa, uma oração nova, qual que é a relação de sentido que essa oração nova tem com relação à oração anterior? É uma explicação? É uma conclusão? É uma consequência? Então, você tem que colocar a conjunção ali, que nesse caso ficou faltando. E aí, essa pessoa ela foi penalizada de novo, tem um segundo X aqui depois do muito, por um assunto que normalmente, quando eu dou essa aula, as pessoas não valorizam muito, não curtem, acham que não vão usar para nada no mundo, nem para fazer a prova, que é a tal da transitividade verbal. Quem influencia? Influencia alguém. Ou seja, fica subentendido que essa pessoa está falando aqui que vai influenciar as pessoas. Está subentendido. Mas não tem que ficar subentendido. Tem que ser escrito. Então, neste caso aqui, essa pessoa foi penalizada porque não há um complemento para o verbo, tá? E aí, na sequência aqui, problemas de concordância verbal. Então, ó, a quantidade de pessoas que não possuem. Aqui, esse possuem não pode ser, porque o núcleo do sujeito é esse aqui que eu estou grifando, ó, é quantidade. Não possuem documentos, são muito grandes. Eu ainda estou falando da quantidade, a quantidade é grande. Só que o que acontece aqui? Por que que a pessoa colocou o são? Que ela quis concordar com a palavra que estava mais próxima, que nesse caso aqui é documentos, mas ela tem que concordar com o sujeito. Então, repare que quando o professor está dando aquela aula de análise sintática, nossa, sujeito, sujeito simples, sujeito composto, verbo transitivo direto, objeto direto, às vezes a gente acha que não faz sentido, mas na hora que a gente começa a olhar isso na redação, acaba fazendo. E para finalizar, finalizar essa parte, tá? Eu gostaria de ressaltar com vocês que assim, ó, existem dois grupos de gramáticos. Existe o grupo que fala que quando o núcleo, que a concordância tem que ser feita com o núcleo do sujeito, e existe um outro grupo que fala, tudo bem fazer a concordância com a palavra que está mais perto do verbo. Só que assim, o grupo que é a favor da concordância ser feita com o núcleo do sujeito é o que é utilizado nas correções oficiais. Então, olha só, a maioria das pessoas são pobres.
Por que que essa pessoa fez isso aqui? Porque ela concordou o são com a última palavra que estava aqui, que nesse caso seria pessoas. Só que a gramática normativa nos diz que a concordância do verbo deve ser feita com o núcleo desse sujeito. E o núcleo do sujeito é a palavra maioria. Embora a maioria refira-se a um número grande de pessoas, né? A palavra em si está escrita no singular, logo a concordância verbal tem que ser feita no singular também. Então, eu coloquei as sugestões de melhorias para vocês aqui embaixo, né? Como que isso deveria ser reescrito na redação. E coloquei alguns pontos, ó, a serem discutidos, né? A falta de relação semântica entre as orações, quando eu falar falta de relação semântica, é a não utilização de conjunções para ligar duas orações, três orações. E aqui vários desvios, né, que a gente conseguiu ver em apenas 5 linhas, já teve um monte. Desvios de concordância, pontuação e acentuação. Mesmo assim, essa pessoa foi avaliada no nível 3. Ela tirou, na competência 1, 120 pontos. Ou seja, é fácil tirar 120 pontos nessa competência. É difícil tirar 200, mas 120 a gente consegue. Então, o que que você tem que fazer? Começar a avaliar e melhorar aquela competência que você está sentindo que você tem alguma deficiência. Se a sua deficiência na competência 1, nossa, você só tira 120 na competência 1, dê uma olhada nesse material, pergunta para o Marcelo o que que pode ser feito para você melhorar e começar a tirar 160 na competência 1. Porque se você tirar 160, você já vai fazer parte de uma porcentagem muito pequena do Brasil que tira 160 na competência 1, tá? E aí os 200, a pontuação vem com o tempo, tá? Vai estudando devagarzinho, vai fazendo aos poucos, que dá tudo certo. Agora, ai meu Deus, peraí, deixa eu colocar no mudo para tossir aqui. Peguei um outro exemplo para vocês de uma redação que também tirou 200 não, desculpa, 120 pontos na competência 1. Esse exemplo aqui é um pouquinho mais recente, é do ano que o tema da redação falava sobre a desvalorização dos indígenas. Então, olha só. Ademais, a degradação das florestas e animais nacionais afeta diversas famílias indígenas e quilombolas. A concentração dessa população é centrada na Amazônia, segundo o Ministério Público Federal, onde desde 2017 vem sofrendo um aumento da desmatação da floresta amazônica pelos estudos do Greenpeace. Os residentes desse local tentam direcionar a atenção da sociedade num geral para o que acontece em sua terra natal e que tem afetado diretamente a cultura, residências e agronomia consciente dos povos tradicionais. Primeira coisa, essa é uma regra relativamente simples. Não separe sujeito de predicado com vírgula. Não tem essa necessidade. Nossa, mas o meu período ficou super grande. Amém, vida que segue. Não tem problema. Então, neste caso aqui, quem que afeta diversas famílias? A degradação das florestas e animais nacionais. Na verdade, já que tem dois núcleos, né? Quais são esses núcleos? Degradação e animais. Então, a gente já tem dois desvios aqui. O primeiro desvio de pontuação, essa vírgula não deveria existir, ela está separando sujeito de predicado, e a gramática diz que nós não podemos fazer essa separação. E o segundo desvio é de concordância verbal. Já que há dois núcleos nesse sujeito, a gente tem um sujeito composto, então o verbo deveria ter sido conjugado no plural, ok? Beleza. Aí, sem contar que não tem acento em famílias, e vai embora. O que que aconteceu com o segundo período? Qual que é o segundo período? Deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. O segundo período começa aqui e vai até Greenpeace. Esse período tá confuso. A pessoa que escreveu isso daqui, ela não organizou a informação de uma maneira lógica na cabeça dela. E quando você escreve de uma maneira confusa, isso vai afetar na leitura daquele seu parágrafo. Se o corretor tiver que ler 2 vezes o seu período, é porque ele não está bem escrito. Se ele terminou de ler o seu período e ele não entendeu, é porque não está bem escrito. Então, ficou bastante confuso.
Uma observação que eu gostaria de fazer é com o uso do pronome relativo onde. Deixa eu só. Oh, meu Deus. Peraí. Quase risquei aqui. É com o uso do pronome relativo onde. Nós só utilizamos o onde quando a palavra anterior for um lugar físico. Então, escola é um lugar físico, rua é um lugar físico, prisão é um lugar físico. Só que, quando a gente observa aqui, a palavra que foi dita anteriormente foi Ministério Público Federal. Ministério não é um lugar físico. Então, tá estranho aqui. Eu entendo que essa pessoa usou o onde porque ela está se referindo à Amazônia, que sim, é um lugar físico. Só que a organização do período foi muito, como é que eu posso dizer? Ela não foi planejada, tá? Porque esse onde deveria estar do lado da floresta não, da palavra Amazônia. É, como que eu arrumaria esse parágrafo aqui, tá? Para ele ficar coerente e coeso também, né? E seguir todas as normas aí da língua portuguesa, da gramática normativa. Ademais, a degradação das florestas e dos animais nacionais, afetam diversas famílias indígenas e quilombolas. Essa questão ocorre uma vez que, segundo o Ministério Público Federal, a concentração dessa população é centrada na Amazônia, onde, agora sim, fechou o rolê, onde em 2017, não, onde desde 2017, de acordo com os estudos do Greenpeace, vem sofrendo com o aumento do desmatamento e não desmatação da floresta amazônica. E aí, para continuar, ela tinha começado direto, os residentes e tal. A gente tem que sempre colocar uma colinha, tá? De um período para o outro é interessante colocar, e de uma oração para outra também. A partir desse cenário, os residentes desse local tentam direcionar e aí vai embora, tá? De qualquer forma, gente, essa pessoa pontuou aqui 120 na competência 1. Tá? Embora tenha cometido aqui alguns errinhos, é que também depois a gente teria que ler esse texto inteiro, né, para entender como que isso aconteceu. Mas foi 120. Eu vou mostrar algumas para vocês. Aqui. Essa próxima, a pessoa já pontuou 160. Vocês perceberão que existe uma diferença grande do 120 para o 160 e uma diferença gigantesca do 160 para o 200, quando eu me refiro à qualidade da elaboração daquele período, a qualidade da elaboração daquele parágrafo como um todo, né? As junções de todos os períodos, como que elas foram organizadas. Eu acredito que vocês já estejam tirando pelo menos 160 na competência 1. Se não estiver, tudo bem, dá tempo ainda, tá? É só você ver quais são as suas fragilidades, o que que você precisa melhorar. Depois que você chegar no 160 e você mantiver esse 160 por algumas redações, aí eu acho que já está na hora de você olhar com um pouquinho de mais calma, entender onde você está errando para depois aperfeiçoar ainda mais para chegar nos 200 pontos. Mas a gente vai ver que a diferença do 160 para o 200, em termos de qualidade, é grande. Essa pessoa aqui tirou 160 pontos na C1. Vamos lá. Além disso, possuir a certidão de nascimento possibilita a um ser humano exercer todos os seus direitos, tendo acesso a outros importantes documentos, como CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, entre outros. Ter em posse estes documentos confere a um indivíduo o exercício pleno da cidadania brasileira, ademais de extinguir o sentimento de invisibilidade perante a sociedade e ao governo. Parece que está excelente, mas há alguns probleminhas que não passam batido no olho da pessoa especialista ali que trabalha com isso, que trabalha com processo de correção. Primeira coisa, esta vírgula, já falamos sobre isso agorinha de pouco. Ela está separando o sujeito do predicado. Não deveria estar aqui, tá? Aqui a gente tem um sujeito que ele é composto por um verbo, tá? Não tem problema, isso é possível, né? Ó, ter em posse esses documentos confere ao indivíduo. Então, ter em posse estes documentos é o sujeito. Logo, não deveria ter vírgula entre a palavra documentos e confere.
Que mais? Aqui, é, esse ademais de extinguir o sentimento, daria até para a gente colocar um ponto final aqui depois de cidadania brasileira e continuar a informação. Ademais, extingue também o sentimento, e aí vai embora. E olha como que eles são chatos. Eu vou dar até um zoom para você entender o nível de chatice das pessoas que corrigem a redação de vocês. Chatice barra exigência. Esse invisibilidade, ele tá com um retângulo porque os corretores entenderam que esse acento aqui, aliás, esse acento não, desculpa, que esse pontinho do i tá muito parecido com um acento agudo. Você acredita, cara? Olha que doideira, eu vou até dar um zoom aqui, porque nem como zoom a gente consegue ver. Então, o pessoal é bem criterioso mesmo. Cuidado, viu? Na hora de colocar ponto final, ponto final, não, desculpa, na hora de colocar um pontinho no i, do seu lápis, da sua caneta escorregar. Porque o que que acontece? Na hora, eu vou até diminuir aqui a espessura para ficar mais fácil de grifar. Aqui no invisibilidade, dá para perceber que não só ali, né? Nos outros is, que o pontinho do i é realmente um pontinho. Quando chegou aqui, esse pontinho tá parecendo um agudo, né? E foi descontado ponto como se fosse um desvio. Galera, eles fazem de tudo, procuram pelo em ovo para tentar privar vocês dos 200 da competência 1. E para finalizar aqui, a gente teve um probleminha também, porque a palavra perante já é uma preposição. Se ela já é uma preposição, ela não precisa de outra preposição. Ela já é uma preposição. Você nunca coloca duas preposições uma do ladinho da outra, né? Aliás, às vezes coloca o para com, às vezes pode acontecer. Mas no caso do perante, não. É o perante sozinho, fechou o rolê. Então, aqui, ó, perante a sociedade, tá tudo bem. Só que na sequência, a pessoa colocou e ao governo. Então, esse A aqui, ele não deveria estar fazendo parte da escrita, deveria ser perante a sociedade e o governo, como se dissesse perante o governo, tá? Alguns pontos a serem discutidos aqui, coloquei falta de conjunções para estabelecer a relação de sentido entre as orações. A gente não tem. E é importante ter, tanto aqui, onde eu estou fazendo essa bolinha, de um período para o outro, quanto entre as orações, tá? Nós estamos caminhando para o final. Até aqui, algum comentário? Nenhum, certeza? Então eu vou seguir, hein? Ó, cadê? Deixa eu ver quem está falando comigo. Então, é tipo assim, cara, a competência um, de verdade, eu acho assim, ó, se você está tirando 160, você já faz parte de um percentual muito, mas muito pequeno do Brasil que tira 160 na competência um. Então já dá para ficar feliz, entendeu? O 160 é super possível. Os 200 não é que seja impossível, porque o ano passado a gente teve o quê? Quase 60 pessoas que tiraram 1.000, né? Mas é muito complexo, porque, por exemplo, se você cometer três erros ali de três desvios, uma coisinha boba, às vezes uma vírgula, você sem querer colocou ali, separou o sujeito com o predicado com vírgula, aí, aí já é um pouquinho mais chatinho, bastante coisa, infelizmente. É, vamos ver mais um exemplo da pessoa que tirou 160 e um exemplo de 200, finalmente, né, para a gente ver a diferença ali entre as duas. Neste caso aqui, a pessoa cometeu aquele erro que eu comentei lá no início. Lembra que eu falei? Não começa o período com verbo no infinitivo, não, no gerúndio. Não comece um período com verbo no gerúndio, porque isso daí tá errado, uma oração subordinada. E aí foi o que aconteceu aqui de novo. Então, ó, diante disso, a resolução deste problema deveria ser priorizada pelo Estado, visando o apaziguamento público. Até aqui, tudo bem.
de forma com que fossem realizados multirões, este L aqui, meu Deus, multirões para efetuar registros em massa de pessoas ainda não reconhecidas, fazendo com que sua procura finalmente obtenha resultado positivo. Para começar que essa locução conjuntiva que está grifada de rosa, ela dá uma ideia de consequência. Se ela dá uma ideia de consequência, ela é subordinada. Se ela é subordinada, ela deveria estar atrelada ao período anterior. Não poderia ter esse ponto final aí, né? A mesma coisa com a azulzinha. Essa que está em azul, ela é iniciada pelo gerúndio. Toda santa vez que tiver gerúndio, é porque aquela informação é subordinada, ela depende da outra para fazer sentido. Que nem aqui no visando, ó. Visando aqui, ele ainda está fazendo parte desse período anterior, né? Então, é essa que é a linha de raciocínio aí. Eu acho que eu fiz uma forma de melhorar isso. Vamos ver aqui. Ah, eu coloquei, ó. Como que poderíamos arrumar este período, estes períodos, no caso, né? Para que eles ficassem coerentes e coesos. Coloquei aqui, ó. Diante disso, a resolução deste problema deve ser priorizada pelo Estado visando o apaziguamento público. Aí a gente tem algumas expressões que nós utilizamos quando a gente quer continuar falando sobre o assunto que a gente já mencionou. Você pode falar nesse contexto, você pode falar a partir desse cenário, você pode falar sobre esse viés, aí é você quem escolhe. Então, vamos imaginar, né? Sob esse viés, é importante que, blá, 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 realizem mutirões para efetuar registros em massa de pessoas ainda não reconhecidas. Dessa maneira, o acesso à documentação finalmente obterá resultados positivos. Então, aqui tá com cara de proposta de intervenção. Então, eu já vou dar uma dica já. Eu acho que a Mar já deve ter mencionado isso quando ela trabalhou a proposta com vocês. Jamais coloque uma proposta com o verbo no futuro do pretérito, que é esse iria, faria, o governo deveria, aplicaria, criaria. Não coloca, porque isso dá uma ideia de hipótese. E se você tem que fazer uma proposta de intervenção, teoricamente não é para ser uma hipótese, é para você escrever como se fosse ali uma proposta real mesmo que vá ser cumprida, tá? E aqui ficou faltando um sujeito, né? É importante que quem que vai realizar esses mutirões, gente, exatamente, né? Aqui no texto a pessoa falou de forma com que fossem realizados mutirões. Beleza, mas é por quem? É alguma instituição? É alguma ONG? É a prefeitura? É o Estado? Não sabemos. É o IBGE? Não sabemos porque a pessoa não colocou, tá? E agora, finalmente, gente, então, ó, esse trechinho aqui, a pessoa tirou 160, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um período que a pessoa foi lá e tirou 200 pontos. Todas as palavras que estão circuladas são as conjunções, as locuções conjuntivas, é aquela colinha que a gente usa para estabelecer a relação entre uma oração e outra, entre um período e outro. Então vocês vão observar que neste momento aqui a pessoa já usou bastante. Tem algumas que eu até comi bronha e acabei não colocando, né? Porque é a mais. Então, vamos ler o parágrafo inteiro. Só que aí, lembra que no começo da aula, lá no primeiro slide, lá, na hora que estava falando da estrutura sintática e dos desvios, estava escrito assim, ó, repetição. O que, que é considerado um erro de estrutura sintática? Repetição de elemento ou ausência de elemento. E esta pessoa aqui cometeu um probleminha de ausência de elemento. E aí vocês vão ver como é que os caras procuram realmente pelo em ovo para tentar penalizar as pessoas. Nesse caso, não interferiu. Você pode ter um problema ali de elaboração de estrutura sintática, desde que ela seja bem suave, digamos assim, né? Então vamos lá. Neste contexto, é válido ressaltar inicialmente que a ausência de conhecimento da população intensifica os casos de brasileiros sem documentos. Isso porque, segundo o filósofo alemão, blá blá blá,
A democracia justa é fundamentada no diálogo e na troca de conhecimento entre os seres e as instituições sociais. Contudo, os postulados do estudioso não são aplicados na sociedade brasílica, uma vez que diversas entidades, como a mídia e o poder público, falham em disseminar informações sobre a relevância do registro de nascimento e sobre como proceder para gerar esse tipo de documento. Prova disso é a escassez de campanhas governamentais e midiáticas diferenciadas à massa. Hã? Massa do quê, meu Deus? Nossa Senhora, como é que eu não tô conseguindo ler isso aqui? Direcionados à massa populacional, que abordem a temática da documentação pessoal. Desse modo, em virtude da desinformação, ai meu Deus, eu não tô entendendo. Não sei o que, a persistência da problemática no país e, como consequência, as pessoas sem identificação são invisibilizadas, o que impede consolidação de uma nação que assegure os benefícios sociais de todos. Tudo que está com cor diferente, rosinha, azul, verde, laranja e roxo, são os períodos, tá? A gente vai perceber que esses períodos são complexos, eles são elaborados ali com duas, três orações. Essa pessoa faz muitas inversões sintáticas, ela vai mesclando, ela vai fazendo orações intercaladas, e isso vai demonstrar que você domina a língua portuguesa. E a gente tem o uso aí das palavrinhas que são uma colinha, que eu tinha falado para vocês, que são essas que estão circuladas em vermelho. Qual que foi o problema de estrutura sintática que está presente nesse trecho que parece, na nossa mente, que ele está muito bem elaborado, né? Deixa eu ver aqui. Então, parece que sim. Sinto um negocinho de técnica do ABC aí, porque tem uma sequência lógica, né? Ela usou a sequência lógica certinha, né? E vai desdobrando uma coisa, puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Então eu gostei, eu achei que ficou legal. E é esse o caminho mesmo, né? Deixar todos os passos ali bem, bem claros. Aí, gente, eu também acho sacanagem, tá? Mas quem sou eu na fila do pão? Não sou eu que faço manual. Tá vendo que aqui essa pessoa escreveu assim, ó, aqui na parte azul, tá escrito assim, ó. Isso porque, segundo o filósofo alemão Tarará, os corretores entenderam que ela ou ele, não sei, simplesmente omitiu um verbo. E aí foi caracterizado como uma falha na estrutura sintática. Olha que absurdo. Teoricamente, para ser pontuado ali, para não haver falha na estrutura sintática, deveria ter escrito: isso ocorre porque, segundo o filósofo alemão, tarará. Olha que doideira. Por isso que eu falo para vocês, a ideia de organização da estrutura sintática é sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. O isso seria o sujeito, o ocorre seria o verbo, e aí depois aqui não tem o complemento para o ocorre, porque ela já vai introduzir uma explicação. Mas, como foi uma falha na estrutura sintática que não prejudicou a leitura, não houve ali a questão de um truncamento na leitura, ou até mesmo vários períodos justapostos, mesmo com essa falha, a pessoa foi lá e pontuou 200 pontos, tá? Então, observem que há quase um abismo entre os 120 e os 200 pontos na competência 1. Se você está escrevendo no nível de 160 pontos, você está no caminho certo, e aí, com o tempo, você vai conseguir enxergar o que que você pode fazer para melhorar, para tentar gabaritar a competência 1 aí, que é um desafio. Beleza? Pessoal, comentários, dúvidas, eu vou mandar isso para vocês, tá? E vocês terão esse material aí para dar uma olhadinha, para dar uma revisada nas férias, caso vocês queiram. Algum comentário? Não, certeza? Então é isso aí, gente. Beijo para vocês. Tchau, boa semana. E aí a gente se vê provavelmente em agosto. Tchau.